uma das coisas que nós temos como, pelo menos básica, que é a missão da igreja, algo que é central na missão da igreja, é a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Isso é feito pela igreja, mas, por exemplo, o pastor André, ele serve a uma missão que treina pregadores da palavra de Cristo. Para isso a gente dá o nome de para-eclesiástico, né, André? Como é que se relaciona uma missão para-eclesiástica, ou seja, que não é uma igreja local, com o trabalho da igreja local? Num contexto mais abrangente, uma missão como o Ministério Prega a Palavra se fundamenta dentro de uma perspectiva bíblica. Ou seja, eu concordo plenamente com o Shun quando ele diz que nós não podemos trazer a nossa definição de missão mediante a circunstância do momento, aquilo que nós achamos que é missão. Mas o que é bíblico? O ministério da palavra é algo bíblico, né? A palavra ela está restrita apenas à pregação ou o ministério da palavra é mais amplo, né? Discipulado, mentoria, né? Todas essas características a gente entende que faz parte do ministério da palavra e o ministério da palavra está alicerçado em algo que vai muito além da igreja local, que é, obviamente, primariamente na igreja local, através da proclamação pública da pregação, mas através de discipulado, através, né, de outros ministérios como aconselhamento, podem se caracterizar também como algo que está ligado à missão da igreja. Então, nesse caso, sim, é verdade que nosso trabalho do lado de cá é tomar o cuidado para que o ministério não se torne um ministério para-eclesiástico, como ele não está desassociado da igreja. Missão tem que estar associada à igreja. Até porque o Ministério Prega a Palavra, ele não está restrito, mas ele é fruto do trabalho de uma igreja específica, que é a primeira igreja batista de Atibaia, ou seja, uma igreja local que sustenta essa missão. Exato, mas ele também trabalha para a igreja, né? Então ele é fruto e ele também se dedica ao trabalho para a igreja, né? O grande problema com ministérios para-eclesiásticos é quando eles entendem que a igreja não é mais necessário. E aí eles assumem uma perspectiva que eles autodenominam de missão. É muito comum isso nos ministérios para-eclesiásticos e tudo se torna missão. E, na verdade, não é missão. Né? Como o Ju estava falando, né? Justamente. Eu vou socorrer os necessitados em Manaus enviando oxigênio. Eu estou fazendo missão. Isso não é o evangelho, né? Isso é uma expressão daquilo que nós defendemos como o evangelho, mas isso não é missão. Isso é importante, mas não é trabalho missionário, né, Shun? Não. Shun, quando as pessoas que estão nos assistindo, então, talvez para a gente ser bem claro com todo mundo, quais são passos básicos para a gente dizer assim, olha, isso como igreja, como um pastor da igreja local, como parte da igreja, isso é missão. Tá. Vamos lá. Em termos mais macro e amplo, a finalidade última do ser humano é glorificar a Deus. Nós somos criados para adorar a Deus. O fato é que quem está no Senhor vive uma vida de adoração, mas quem não está não adora. Ele está na idolatria. Então, a pessoa pode não ser necessariamente um religioso, mas ele tem algum tipo de idolatria adorando alguma coisa e missão é levar quem não adora a adorá-lo. Então, fazer discípulos. A qualidade desse discipulado está na questão da adoração. Ele é um adorador em casa, com a sua família, e não naquele cultinho simplesmente, mas ele é um excelente pai, um excelente marido. Ele, na sua vida profissional, em todas as áreas, como alguém que serve ao Senhor Jesus, adora a Deus Pai, o Criador, através do sacerdócio de Jesus Cristo. Então, essa é a finalidade. Então, quando Jesus fala que a sua comissão, né, aos discípulos era de fazer novos discípulos em todas as nações, aí que está a questão da missão, né? E existe uma tendência global que isso começou também lá na década de 60 e hoje já influencia demais o maior movimento evangélico mundial, que é o Lausanne.
E o versículo favorito que esse grupo lá atrás, né, coloca como o principal mandamento para a missão é de João 20, 21. Assim como o Pai, né, me enviou a mim, eu vos envio Também a vós vos outros. E ficam só naquele texto, o que é muito amplo. Eu vou ser enviado para socorrer os pobres, eu vou ser enviado para plantar árvore. Nessa mentalidade, ser enviado é quase que a missão. Exato. É quase que se você for lá, simplesmente o fato de ir já está fazendo missão. E não é assim. Você tem que integrar todos os textos bíblicos, o que nós na Reforma chamamos de toda a Escritura, né? Sem tirar fora os textos que falam de fazer discípulos. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Né? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, quando você pega só e disseca o texto bíblico e fica só com João e fica só ali, e na verdade essa foi uma abordagem muito liberal, foram os liberais que começaram a fazer isso. Liberal, o que seria liberal? Lembra, Chum, eu estou falando isso? Vocês são meus convidados aqui, mas muitas vezes o pessoal que está nos assistindo, os termos nossos pastorais, né, teológicos, não são bem assim. O que você está falando que é liberal? Claro. Porque o liberal não tem a ver com partido político no Brasil, né? Assim, quando nós falamos de liberalismo, são aquelas igrejas que já não creem na suficiência da palavra, que ela não é inerrante, né? Então, são alas aí, tanto em igrejas mais históricas, principalmente, que fez com que a igreja na Europa e na América do Norte se enfraquecesse. E foi o Conselho Mundial de Igrejas que começou a partir desses grupos bastante mais liberais, que eles tinham essa questão ecumênica, olha, o texto da missão é esse, João 20, que é bastante abrangente. Ou seja, mesmo que haja uma discordância teológica enorme, mesmo que eu diga, não, eu creio na suficiência das Escrituras, outro diz não creio, não. Aí o consenso para unir era, o texto das missões é esse, e acabou, né? Exato. E aí, dentro desse guarda-chuva gigantesco, cria-se o conceito de missão de Deus, missio Dei. Que Deus, ele está em missão e tudo o que Deus está fazendo e você vai fazendo parte daquilo, seja dando água para um copo d'água para um sedento, qualquer coisa que você faz é missão. E aí, nesse momento é que veio essa frase famosa do Leslie Newbigin, se tudo é missão, nada é missão. Uau!